Queridos irmãos, que Deus nos abençoe com a sua graça e com a sua paz. Hoje queremos estudar mais um pouco a respeito do tema da vocação cristã e o seu desenvolvimento. Estamos estudando com base no meu livro que está aqui, a Vocação, Formação e Profissão, Cuidando de Si Mesmo e da Doutrina. É um livro dividido em 7 capítulos. E no segundo capítulo, que tratamos sobre vocação, formação e profissão propriamente dito, nós veremos hoje sobre a questão da profissão, isto é, o desenvolvimento do ministério, sacerdócio universal, sacerdócios específicos e assim por diante. Ou seja, agora nós vamos ver como deve ser exercido o ministério. Nós já vimos as bases bíblicas, como Deus chama as pessoas, quem Ele chama, para que Ele chama. As 4 aulas anteriores estão disponíveis no YouTube, numa playlist no meu canal, nesse mesmo canal por onde você está assistindo aqui, e você pode procurar e assistir as 4 aulas anteriores gratuitamente. Bem, antes de começar, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade de compartilhar a Tua Palavra, um pouco da Tua Palavra, com estes irmãos que verão este estudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos abençoe grandemente e nos ajude a exercer de maneira adequada o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor tire as barreiras do nosso caminho ou que o Senhor nos ajude a ultrapassá-las. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, precisamos do Senhor, reconhecemos isso plenamente. Que na aula de hoje o Senhor abra ainda mais o nosso entendimento para a compreensão do verdadeiro exercício ministerial. Amém. Queridos, eu quero começar lendo um texto que está em Atos, capítulo 18, do verso 24 ao verso 28, que fala a respeito do grande pregador que foi o nosso irmão Apolo. E diz o seguinte, Atos 18, 24. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Então ele era um egípcio, né, que estava na Grécia. Ele era instruído no caminho do Senhor, olhe suas qualidades, né, grande conhecimento das Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Como é que pode ser mais preciso com um homem desse, né? Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então nós vemos a descrição de um grande pregador do primeiro século, homem que com certeza deveria ser muito bom ouvi-lo pregar. Ele pregava com grande conhecimento das Escrituras, ou seja, era alguém preparado. Ele falava, ensinava com precisão acerca de Jesus, era eloquente, e é bom ouvir pessoas eloquentes, pessoas animadas. Enfim, Apolo era um grande pregador. Mas Priscila e Áquila, que haviam morado, tinham recebido em sua casa, na verdade, durante 1 ano e meio, o apóstolo Paulo, eram também muito bem instruídos. E, sendo bem instruídos, eles perceberam que faltava algo na pregação de Apolo. E depois dessa conversa que o casal teve com Apolo, nós notamos uma diferença no seu ministério. Ele passou a focar o seu ministério na pessoa e na obra de Jesus Cristo, conforme nós lemos nos versículos 27 e 28. Atos 18, 27 e 28. Então, apesar de ensinar com clareza sobre Jesus,
ele não demonstrava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, entre tantas lições que a gente pode tirar desse parágrafo, uma delas, a principal talvez, é que mesmo alguém muito bom pode melhorar se for bem orientado. É interessante que não há menção nenhuma nas Escrituras de que Apolo de que Priscila e Áquila eram pregadores tão eloquentes quanto Apolo. O que eu quero dizer com isso é que mesmo alguém que não tem toda aquela desenvoltura em determinada área ministerial ou na vida como um todo, pode dar bons conselhos a bons profissionais, vamos dizer assim. E foi isso que aconteceu. E Apolo humildemente deve ter ido jantar na casa de Áquila, né? E sua esposa Priscila, e ouviram a respeito do que Paulo fazia, porque Paulo sempre pregava que Jesus era o Cristo. Todas as pregações em Atos, na verdade, todas elas demonstram que Jesus é o Messias, é o Cristo, tá? Todas elas. E faltava isso para Apolo. Bem, por profissão, que é o nosso tema de hoje, refiro-me aqui ao ato do exercício do ministério cristão, seja ele qual for, remunerado ou não. Profissão é um modo de ser, nesse caso, de exercer o que Deus colocou diante de nós para ser executado, o ministério cristão. E eu quero trazer aqui uma citação um pouco longa, mas muito boa, do falecido pastor John Stott, que foi um dos maiores teólogos do século passado. John Stott, no seu belíssimo livro Eu Creio na Pregação, faz uma ilustração aqui, uma parábola, como ele chama, parábola ecumênica. John Stott escreveu o seguinte: era uma vez um clérigo anglicano preguiçoso, e ele mesmo era anglicano, tá? Há muito abandonara o trabalho de preparar seus sermões. Bastante inteligente e excelente orador por natureza, sua congregação consistia em pessoas simples. Assim, seus sermões, despreparados, eram razoavelmente bem aceitos. No entanto, para poder conviver com a própria consciência, fez um voto. Sempre pregaria extemporaneamente e confiaria no Espírito Santo. Pregar extemporaneamente é pregar de improviso. Tudo corria bem, até que certo dia, poucos minutos antes de começar o culto matinal, quem entrou na igreja e se sentou em um dos bancos? O bispo. Estava desfrutando de um domingo de folga. O pastor ficou constrangido. Durante anos conseguira blefar sua congregação inculta, mas estava bem menos seguro quanto à capacidade de ludibriar o bispo. Foi então dar as boas-vindas ao visitante inesperado e, no esforço para diminuir as possíveis críticas da parte deste, contou-lhe sobre o voto solene que fizera no sentido de sempre pregar sermões extemporâneos. O bispo parecia compreender e o culto começou. No meio do sermão, entretanto, o bispo se levantou e saiu, deixando o pregador muito consternado. E depois do culto, achou na mesa da sala pastoral um recado que o bispo rabiscara rapidamente: absolvo você do seu voto. Havia ainda um jovem pastor presbiteriano americano, cujo pecado dominante não era a preguiça, mas a presunção. Frequentemente, jactava-se em público que o único tempo que precisava para preparar seu sermão de domingo eram os momentos necessários para andar até a igreja, a casa vizinha. Quero parar aqui e explicar o seguinte, que tem muita gente que acha que preparar um sermão, que pregar, é somente ler a Bíblia, e ler a Bíblia rapidamente, fazer uma oração e tudo que o pregador vai falar naquele sermão organizado de 30 a 40 minutos é somente fruto disso. Ledo engano. Fazer um sermão demora muito, leva muito trabalho, dá muito trabalho, leva muito tempo. O próprio John Stott, no livro que eu estou citando aqui, que é Eu Creio na Pregação, ele diz que para cada 5 minutos que o pregador vai falar num sermão,
ele deve ter estudado pelo menos 1 hora. Então, para fazer um sermão de 30 minutos, são no mínimo 6 horas de estudo. Isso não quer dizer que a pessoa sente de 6 da manhã para fazer um sermão e de meio-dia o sermão vai estar pronto. Às vezes a gente não consegue terminar um sermão no mesmo dia. As ideias não vêm, das ilustrações, para dividir o texto. Tem texto que texto bíblico que é mais difícil de dividir, de achar o tema. Então, um sermão pode levar de 20 minutos a 20 anos para ser escrito. É possível fazer um esboço de um texto que a gente já conheça bem e preparar um sermão em 20, 30 minutos. É possível, sobretudo por conta da experiência, do vasto conhecimento bíblico que algum pregador possa ter. É possível sim. Isso não é o ordinário, tá? Isso não é o natural, não é assim que acontece sempre. Mas é possível também que determinadas passagens bíblicas a gente só consiga compreender com muitos anos de estudo. E para pregar um sermão nessa passagem, a gente leva em torno de 20 anos. Alguns temas da teologia, por exemplo, tem um tema em especial que eu levei 17 anos estudando, até me dar por satisfeito, dizer, eu acho que eu entendi o que isso significa, estou convicto disso hoje. Pode ser que eu esteja errado? Claro que pode, eu sou pecador, eu sou falho, mas particularmente, pessoalmente, eu acredito que agora eu encontrei o real sentido desse determinado tema bíblico, tá? Então, ao longo desses 17 anos, e é um testemunho, é uma coisa que aconteceu comigo, eu não estudei apenas isso, obviamente, né? Não li apenas sobre isso, senão não teria conseguido dar aulas, nem pregar, enfim. Mas eu aqui e acolá sempre estava estudando, ouvindo, conversando, lendo a respeito desse assunto. Então, preparar um sermão, dizer que enquanto a gente caminha para a casa vizinha e prepara um sermão, ou seja, só na cabeça, é coisa de alguém realmente muito orgulhoso. Por isso que o John Stott está citando aqui. Vou continuar. John Stott segue dizendo: talvez você possa imaginar o que os presbíteros fizeram. Compraram para a igreja uma casa pastoral a 8 quilômetros de distância. Então, a ideia é que agora o pastor teria tempo suficiente enquanto caminhava os seus 8 quilômetros para preparar seus sermões. Ainda não terminei minha pequena parábola ecumênica. Também havia um pregador batista que não tinha pecados evidentes como os do colega anglicano e do presbiteriano. Seu problema, se podemos chamá-lo assim, era a superespiritualidade. Tampouco preparava seus sermões, mas isso não tinha ligação com a preguiça ou orgulho. Pelo contrário, devia-se à piedade genuína. Assim como o seu irmão anglicano confiava no Espírito Santo, mas diferentemente do colega, apelava às Escrituras para apoiá-lo, em vez de apoiar-se ao voto feito por ele mesmo. Vocês não leram as palavras de Jesus em Mateus 10, 19 e 20? Perguntava aos amigos em tom de surpresa genuína quando se aventuravam a corrigi-lo. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer, mandou Jesus, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O que esse irmão ingênuo deixou de fazer foi ler as palavras do Senhor em seu contexto. Na realidade, o texto começa assim: mas quando os prenderem, e se refere não à igreja, mas ao tribunal. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, disse Jesus. Dava a entender que em semelhante situação, talvez não tivéssemos oportunidade de preparar a defesa. Então, o Espírito Santo nos dará as palavras exatas para falarmos. A promessa de Jesus tem trazido grande consolo aos presos, que não têm advogado de defesa. Ela não oferece consolo para pregadores demasiadamente preguiçosos, orgulhosos ou piedosos em relação à preparação de sermões. Então,
com essa belíssima ilustração, John Stott chama a nossa atenção de que é preciso, com um exemplo apenas, que é o exemplo da preparação de sermões, e não é a única coisa que é feita na igreja nem no ministério cristão, tá? Está longe de ser a única coisa, que nós devemos nos dedicar no exercício do ministério cristão, naquilo que eu estou chamando aqui no meu livro e nos estudos de profissão. Como você tem exercido seu ministério? Tem se preparado para isso? Será que uma semana não dá para você preparar uma aula, ou 15 dias não dá para preparar uma aula, por exemplo? Será que antes de sair para o evangelismo, não é bom ver direitinho e talvez até decorar, além das referências bíblicas, o que essas referências bíblicas dizem sobre o que nós vamos pregar na evangelização? Que o homem é pecador, mas que Deus criou todas as coisas boas e deseja salvar o homem. A fé, aliás, a salvação ocorre apenas pela fé em Jesus Cristo e assim por diante. Será que a tarefa de casa está sendo feita corretamente? Além disso, como eu falei na aula anterior, na aula da semana passada, a parte da preparação, da formação e também da profissão é a oração. Nós devemos orar por aqueles a quem irão nos ouvir, aqueles a quem iremos servir, seja de qualquer forma que nós formos servir. Então é necessário certo planejamento. Graças a Deus, eu nunca tive problema algum lá na igreja em relação à preparação dos elementos da ceia. A liderança da igreja, a junta da igreja, providencia isso todos os meses. Então, somente no primeiro mês eu me informei quem é que faz, como é que faz. Aí assim, geralmente fulana compra, eu preparo. Graças a Deus, todo o primeiro domingo, era no segundo domingo, agora passamos para o primeiro. Todo primeiro domingo do mês, quando eu chego na igreja à noite, a mesa já está posta. Com pão, com suco de uva, bem ornamentada. Enfim, essas irmãs abençoadas têm feito esse trabalho e eu não me preocupo com isso. Nunca precisei me preocupar. Mesmo quando às vezes tem poucos copos, porque nós somos uma igreja pequena, na cidade de Santa Rita, no bairro de Tibiri, mas tem copo sobrando. Se precisar, tiver mais gente para cear, nunca ficou gente sem cear por falta de copo, tá? Então, o trabalho foi feito, o trabalho prévio foi feito. Isso é muito importante. Como nós temos exercido o nosso ministério cristão? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, tanto no verso 17 quanto no 23, explica que tudo que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus e também para o Senhor Jesus. Então, por mais críticas que recebamos, todo mundo vai ser criticado, não se preocupe. Se você acha que não recebe críticas, é porque você não sabe ainda, elas não chegaram nos seus ouvidos, e que bom, tá? Mas todos nós recebemos críticas no ministério e na vida, né? Então, o importante é que a gente sabe que a gente está fazendo algo para Deus, para a glória de Deus. E se nós estivermos agindo conforme as Escrituras e com a motivação correta, que é não agradar necessariamente os homens, claro que precisa agradar, né? No sentido não de bajular, mas de fazer um trabalho bem feito. Mas a gente está fazendo um serviço, sobretudo, a Deus, para Deus. Como se cada pessoa daquelas a quem a gente está servindo fosse o próprio Jesus. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, às vezes também a gente acaba cansando. O ministério cristão cansa. Cansa mesmo. E eu dou aulas há uns 16 ou 17 anos, tendo começado a dar aulas na igreja. Prego na igreja. E antes disso já pregava no meio da rua, na escola, na feira e por aí vai. Desde novíssimo convertido, mais ou menos 21 anos. E desde os 15 anos, né, eu prego na igreja quando eu tinha 15 anos, agora estou com 36 anos, em 2022. E eu sei que dá trabalho fazer sermão, dá trabalho pregar.
e é cansativo. Agora, sendo professor de seminário há 14 anos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, não há mérito nenhum em mim nisso aí, o mérito é todo de Deus. Eu sei que dá trabalho preparar plano de curso, aula, corrigir trabalho, lidar com o aluno mais trabalhoso, aqueles que querem ludibriar o professor, e sempre tem, tá? Aqueles que não aceitam a reprovação e chegam bravos, né? Enfim, essas coisas não nos intimidam, graças a Deus, nunca me intimidou. Espero que continue a nunca me intimidar, mas é desgastante lidar com esse tipo de coisa. E escrevendo, preparando mensagens, preparando sermões, falando em público, que é extremamente cansativo falar em público. Se você não tem o hábito de falar em público, por exemplo, dar aula, de pregar, enfim, você não tem ideia de como é cansativo isso. É extremamente estressante, desgastante. Então a gente precisa descansar também, tá? E às vezes o cansaço nem é aquela coisa física, às vezes envolve tudo, mas é muito mais mental do que físico. O professor Howard Hendricks, que foi professor do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, por mais de 40 anos, e constantemente viajava para promover conferências bíblicas, geralmente finais de semana, às vezes perto de casa, às vezes longe, tinha que pegar avião, enfim. Escreveu o seguinte sobre a questão da exaustão. Nunca me esqueço de uma ocasião em que fui encarregado de proferir 34 palestras num período de 8 dias. 34 palestras. Acho que estava perdendo o juízo quando aceitei. Assim que a conferência terminou, peguei o avião de volta de Chicago para Los Angeles. Ao entrar no avião, caminhei para o fundo. Fui para a última poltrona do cantinho e orei: Senhor, estou muito cansado, por favor, não deixe ninguém sentar ao meu lado. Não tenho ânimo para conversar com mais ninguém. Claro, 34 palestras e geralmente no final tendo que responder perguntas. Isso pode ter sido para diversos públicos da mesma igreja, enfim, ou pode ter sido uma conferência de várias igrejas, ele não deixa claro isso, mas o que aconteceu foi o seguinte, que sentou-se um camarada do lado dele no avião e começou a puxar a conversa. Ele estava completamente esgotado, né? Em 8 dias, 34 palestras. Resultado, ele pregou para o camarada se converteu no avião. Era um militar, enfim, é bem interessante. Mas tem gente que acha que vida de professor, de pastor, de teólogo é vida fácil. Quando alguém diz assim para mim, particularmente, vida boa, hein? Eu sempre respondo que é boa, é ótima, graças a Deus. E eu não estou ironizando, eu respondo com toda a sinceridade no meu coração. A minha vida é muito boa, graças a Deus por isso. Eu como todos os dias, eu estou em pé, eu acordo bem todos os dias, acordo sempre bem-humorado, graças a Deus, sempre bem-humorado. Eu não lembro da última vez que eu acordei mal-humorado, para falar a verdade. E a única pessoa que pode dar testemunho disso é a minha mãe, né, com quem eu morei durante muitos anos, e minha esposa, somos casados há 10 anos. E eu não sou muito de falar assim que acordo, mas acordo bem-humorado, graças a Deus. Mesmo que eu esteja doente, geralmente eu procuro tirar com bom humor, a não ser que esteja com dores, aí ninguém aguenta, né? Mas, assim é meu dia, não falta trabalho, também procuro sempre um dia para descansar, um horário no dia para dar uma relaxada, às vezes depois do almoço, às vezes tarde da noite, às vezes não dá tempo, mas, enfim, minha vida é muito boa, graças a Deus. Eu faço coisas que eu gosto muito, mas essas pessoas que vêm com esse comentário geralmente vêm no intuito maldoso. E quando elas dizem vida boa, né? Elas querem dizer vida fácil, né? Sim, é boa, mas não é fácil.
Não é fácil. A vida de quem trabalha honestamente, quem trabalha bastante, não é fácil. Mas é interessante que foi essas pessoas que tinham vida difícil, corrida, que Jesus chamou para serem apóstolos. Mateus estava trabalhando quando Jesus o chamou para ser um apóstolo, para segui-lo, na verdade, né? Pedro, Tiago, João estavam trabalhando, aliás, eles haviam passado a noite toda acordada, e não conseguiram pegar nada, então estavam cansados, com sono, estressados, né, porque não conseguiram pescar e naturalmente bem irritados, né, isso já resume o estresse aí, e foi aí que Jesus os chamou para segui-lo. Nessa ocasião, como a gente vê com mais detalhes em Lucas capítulo 5, ali nos 11 primeiros versículos, tá? E o pastor Howard Hendricks, de saudosa memória também, gosto muito dos livros de Hendricks, comenta aqui uma vez sobre o excesso de trabalho. Ele diz: certa vez perguntei a outro aluno, ele era professor do seminário, que parecia prestes a ter uma estafa. Por que você não fuma de vez em quando? Ele me olhou com expressão de espanto e respondeu: mas professor, meu corpo é templo do Espírito Santo. Não posso destruí-lo com nicotina? Então, por que o está destruindo com excesso de trabalho? Acha que é justificável acabar com suas forças físicas e perder a saúde dessa maneira? É assim que se honra a Deus? O cristianismo moderno, ele completa, né, tende a colocar no pedestal os líderes que se matam de trabalhar, não sei porquê. Parece que a autodestruição e o martírio os tornam dignos de uma medalha. É um comentário de alguém que trabalhava e trabalhava e trabalhava muito e trabalhou a vida toda, escreveu vários livros. Eu acho que dos livros que Hendricks tem em português, que eu tenho conhecimento, eu só não possuo um livro. Os outros eu tenho e li, um eu não li todo ainda, e são livros todos muito bons, tá? Muito bem, irmãos. Uma das palavras mais difíceis de dizer para pessoas que são muito ativistas na igreja é uma palavra que para muitos é fácil, mas para outros é muito difícil, que é a palavra não. Não posso, não vou, não quero, não tenho condições. E eu tenho acompanhado e, de certa forma, até ajudado a pastorear vários pastores, muitos dos quais foram meus alunos no seminário ao longo desses anos. E graças a Deus esse número de amigos tem aumentado à medida que o tempo vai passando. E são pastores que não é fácil você preparar mensagens bíblicas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, dar gabinete, passar tardes inteiras aconselhando, ouvindo os mais diferentes problemas, tudo que você imaginar e que você não imaginar, nós pastores ouvimos. Então, os pastores precisam ser bons guardadores de segredos, tá? Porque a vida de muita gente está nas mãos dos pastores, digamos assim, né? Está diante deles, diante de nós. E não é fácil. Então eu tenho visto alguns se acabando no ministério, adoecendo por coisas que eles não precisavam fazer. Por exemplo, pessoas que têm 4, 5, 6 ou mais pastores na igreja, que é comum, não é comum em muitas igrejas, mas é comum na igreja de Nazareno isso acontecer, tá? Uma igreja só ter vários pastores. Nem todos fazem parte da mesma equipe pastoral, né? São pastores que trabalham mais com louvor, com missões e com outras coisas mais. Mas, tendo gente para trabalhar, Jesus não se dedicou a todos os discípulos o tempo inteiro. Ele se dedicou intensamente aos 12. Esse é o padrão bíblico.
é de formar a liderança, de dividir a carga. Veja, eu estou falando de Deus em forma de carne, né? 100% Deus e 100% homem. Ele fez isso. Escolheu 12 para dividir as suas tarefas e também para preparar a liderança, preparar a sucessão. E é impressionante como muitos não sabem dizer a palavra não. Então eu nunca tive problema com isso. Ah, mas se eu disser não ao convite, por exemplo, em que ocasião dizer não? Ah, eu estou sobrecarregado, de repente alguém me chama para fazer uma live numa semana como essa, por exemplo, que está sendo bem corrida para mim. Vamos fazer uma live hoje e tal, amanhã, sobre um tema de um livro. Vocês, amanhã eu não posso. Eu estou sobrecarregado, eu tenho prazos a cumprir e agradeço demais o convite, agradeço a consideração. Será que a gente não podia remarcar para a próxima semana? Próxima semana é bom para mim. Ah, na próxima eu não posso. E daqui a 15 dias? Ah, daqui a 15 dias dá certo. Geralmente tende a dar certo. Geralmente tende a dar certo. A ideia não é dizer, não vou e pronto, ser mal criado. Não, não é isso. Não é isso. É não aceitar tudo que lhe é proposto, de modo que quem acaba querendo fazer muita coisa de uma só vez, acaba não fazendo nada. Apolo, do qual o texto nós lemos no início, em Atos 18, 24 a 28, por que ele era tão bom na pregação? Certamente porque ele havia focado nisso. Conhecer bem as escrituras, ser eloquente pela escola de onde ele era, de Alexandria, e estava na cidade grega também, então os gregos em Éfeso esperavam que ele fosse eloquente, e ele já tinha capacidade suficiente para tal. Certamente a gente não vê Apolo plantando igrejas no Novo Testamento, a gente não vê, a não ser eu plantei, Apolo regou, né? 1 Coríntios 3,6, uma menção a Apolo como tendo regado a obra de Deus, ajudado, com certeza pregando, que era aquilo que ele sabia fazer de melhor. Mas quem tenta abraçar o mundo acaba não conseguindo fazer muita coisa bem. Às vezes é como o pato, né? O pato, ele anda mal, ele voa mal, ele nada mal. É até bonitinho ver o pato nadando, né? Os patos nadando, mas eles nadam mal. Então tem gente que é assim no ministério, não, faço um monte de coisa, mas faz tudo mal. Veja o que é que você precisa fazer. Tem gente que consegue fazer muita coisa bem feita. Aí é cada um saber os seus limites, aquilo que Deus lhe deu. Tá bom? Muito bem. Eu quero falar um pouco ainda sobre sacerdócio universal e sacerdócios específicos. A palavra leigo originalmente significava povo, mas como quem determina o sentido de uma expressão é o uso e não a etimologia, com o passar do tempo, a palavra leigo passou a significar alguém que não tem formação acadêmica em determinada área ou simplesmente alguém que não é especialista na questão em discussão. Por exemplo, eu gosto muito de geografia, mas eu sou leigo no assunto. Por quê? Porque eu sou autodidata. Então, o que eu estudo, o que eu pesquiso sobre geografia, eu não tenho diploma nenhum sobre geografia. É lendo, é assistindo documentários, é conversando com amigos. Política, eu gosto bastante de política. Também sou leigo no assunto porque eu não tenho formação acadêmica nenhuma sobre isso. Mas não significa dizer que a gente não tem conhecimento sobre o assunto. Então, na igreja, nós utilizamos muito o trabalho dos leigos, que são a maioria dos irmãos, tá? Porque, na verdade, todos nós fomos chamados por Deus para exercer o ministério cristão. E esse ministério cristão não precisa de diploma para ser exercido. É aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal, que se baseia em Êxodo capítulo 19, mas sobretudo em 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados
todo o povo de Deus foi chamado para anunciar as grandezas de Deus ao mundo. Todos nós. E que bom que todos foram chamados e todos foram capacitados por Deus espiritualmente. O que requer de nós é que continuemos nos capacitando, trabalhando, estudando, aprendendo mais, aceitando conselhos, aceitando correções, porque nós falhamos. Eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas próximas que me corrigem com amor, às vezes de forma mais dura, inclusive. Mas você errou, aqui não devia ter feito isso. Às vezes é num sermão, acho que esse sermão não ficou muito bem dividido não. Fere o orgulho do pregador, né? Fere o meu orgulho. Que bom que isso acontece, né? Porque assim a gente cresce. Assim a gente sabe que a dependência não é da nossa própria capacidade, como se a gente tivesse capacidade de nós mesmos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. E não só quando a gente nasceu, mas o tempo inteiro, tá bom? Outras passagens bíblicas apontam para o serviço religioso de todos os crentes, que nós chamamos de leigo. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, passagem muito conhecida, diz o seguinte: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer com esse intuito, para a glória de Deus. Não apenas liturgia, serviço religioso, mas toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Por fim, Colossenses capítulo 3, eu já mencionei, o verso 17, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do nosso Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E o versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, de verdade, bem empenhado nisso, como se fizesseis ao Senhor. Muito bem. O uso do leigo na obra de Deus sempre foi bem visto no início do cristianismo e em outros momentos da história do cristianismo. Em alguns momentos, no entanto, isso não foi bem visto, mas em lugar algum da Bíblia, vemos que é necessário ter um diploma para exercer algum ministério cristão. Basta querer e ter sido capacitado por Deus. Tá? Charles Spurgeon, grande pregador batista do século XIX, escreveu o seguinte: discordo frontalmente daqueles que depreciam publicamente ministros, pastores, né? E zombam deles por terem poucos dons, como se não tivessem o direito de ocupar um púlpito. Afinal de contas, nós, como servos de Deus, somos medidos pela mera capacidade de oratória? Seria isso admissível depois da época de Paulo, que renunciou à sabedoria das palavras para que a fé dos discípulos não fosse fundamentada na sabedoria do homem, e sim no poder de Deus? Se você pudesse tirar o brilho de todas as estrelas menores que há na igreja cristã e deixar apenas aquelas de primeira magnitude, as trevas deste pobre mundo aumentariam 7 vezes mais. Então eu concordo plenamente com Spurgeon, e a ideia do sacerdócio universal, em resumo, é o seguinte, irmãos: todos os cristãos são sacerdotes. Essa é uma doutrina bíblica que foi reavivada, digamos assim, da Reforma Protestante para cá, de 1517 para cá, tá? Pouco mais de 500 anos. E significa que todos somos sacerdotes. Os pastores não são os sacerdotes do protestantismo, assim como o padre é o sacerdote no catolicismo romano. Não. No catolicismo romano, os padres e bispos, enfim, papa, arcebispo e por aí vai, cardeal, enfim, são sacerdotes. E o resto do povo é leigo. No protestantismo ou no cristianismo bíblico, todos os cristãos são sacerdotes. E aí os pastores são alguns
são sacerdotes dentre o povo que foram escolhidos por Deus e pela igreja para liderar os demais sacerdotes. Mas todos somos sacerdotes, quer dizer que todos podemos chegar a Deus e todos podemos levar outras pessoas a Deus também, tá? Bem, para completar a nossa aula de hoje, eu quero falar sobre ministérios específicos ou sacerdócios específicos. Porque apesar de todos nós sermos sacerdotes de Deus, é claro que Deus nos dá sacerdócios específicos. A gente percebe que há pastores que lidam mais com libertação, cura e libertação, que pessoas endemoniadas sempre se manifestam na igreja dessas pessoas e são libertas. Alguns foram chamados por Deus para curar outras pessoas. Outros têm maior ênfase no ensino bíblico. Eu acredito que seja esse o meu caso. Outros são grandes evangelistas, outros são grandes mobilizadores de pessoas, de finanças, de recursos, enfim. Mas a gente pode chamar isso de sacerdócios específicos, né? O Dr. Howard Hendricks também comenta um pouco sobre isso. Aqueles que servem a Deus sendo empresários, domésticas, médicos, políticos, professores, escritores, técnicos de futebol e todas as profissões dignas e compatíveis com o cristianismo são sacerdotes de Deus. Dr. Howard Hendricks comenta o seguinte sobre isso. Deus procura pessoas que sejam seus representantes pessoais e os quer não apenas no púlpito, ou no campo missionário, ou na igreja. É verdade que ele chama alguns para essas posições estratégicas, mas convoca também pessoas diversas do mundo inteiro para representá-lo nos bairros, comunidades, escritórios, indústrias, nas casas e nas escolas, em todos os continentes. A obra de Deus, de modo mais específico, sempre é feita por Deus com a ajuda de seus cooperadores. E, para concluir, mais uma citação do Dr. Howard Hendricks. Deus geralmente envolve um servo seu na realização de seus planos. Quando precisou da arca, escolheu um homem para construí-la. Quando precisou resgatar seu povo das mãos de Faraó, elegeu um de seus servos para essa missão. Sempre que o Senhor tem um projeto importante a executar, ele escolhe a pessoa certa para realizar a tarefa. A questão que nos cabe nesse momento é pensar o que Deus quer que eu faça. Talvez não seja construir uma arca, como Noé, ou libertar o povo do Egito, como Moisés, ou algo tão grandioso como esses dois fatos históricos mencionados nas Escrituras. Mas a educação de seus próprios filhos, o bom testemunho cristão no seu trabalho, o bom trabalho bem feito, onde você exerce a sua profissão, trabalho com honestidade, ajuda que você pode prestar a um vizinho, alguém que está passando por um problema, ajudar a empurrar um carro, ligar para alguém ou mandar uma mensagem de encorajamento, de conforto, ligar para alguém que está ausente nos cultos da igreja e perguntar o que é que está acontecendo, como é que eu posso lhe ajudar? Às vezes tem gente que até entra em contato, mas é mais para julgar, para condenar, para brigar, para dar bronca, do que para oferecer ajuda. Estendamos nossas mãos para essas pessoas. E que Deus nos ajude a exercer a profissão ou exercer adequadamente o ministério cristão. Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus quiser.